Hoje eu vou te passar um ensinamento que poucas pessoas sabem. Tem pessoas que cobram muito caro por essa informação, mas eu não acho justo. Eu acho que o mais importante é as pessoas saberem como as coisas funcionam. Existem 4 faces de Deus: a face material, a face mental, a face espiritual e a face emocional. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo se integrar em totalidade com essa energia maior, porque a gente busca só uma ou duas dessas faces. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas super espiritualizadas e essas pessoas geralmente vivem sempre em estado de falta. Elas não têm abundância, elas não têm uma certa prosperidade na vida delas. Muitos ensinamentos fizeram a gente acreditar que para você servir a Deus, você precisa ser relativamente pobre, mas essa não é a visão real. Você não precisa ser pobre para servir a Deus, você precisa ser desapegado. Você pode ter a maior riqueza do mundo, mas se você for desapegado, é isso que importa para a espiritualidade. Você saber que tudo que está na sua realidade está passando por você, mas aquilo ali não é seu, você não possui nada. Acho que 90% das pessoas buscam só a face espiritual de Deus e elas conseguem muitos resultados, elas conseguem se guiar no caminho a partir da espiritualidade, mas para você viver uma total integração com essa energia, você vai precisar desenvolver essas 4 faces. Por isso que às vezes a gente vê alguns escândalos de uma pessoa super espiritualista que às vezes vaza um vídeo dessa pessoa sendo super grosseira com alguém, ou então alguma coisa que choca de verdade, que a gente fala, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse fazer uma coisa assim. E também é por isso que às vezes a gente vê pessoas que são muito ricas e elas não têm um pingo de espiritualidade. Às vezes você se pergunta, cara, como que essa pessoa é tão abençoada, tão próspera, se ela não busca a espiritualidade, ela nem se importa com isso. E esse é um ensinamento que vai mudar a sua percepção de como enxergar a si mesmo e como enxergar a Deus. Porque se Deus tem 4 faces e Deus está dentro de você, essas 4 faces de Deus, elas atuam a partir de você. Ou pelo menos elas gostariam de atuar a partir de você. E como isso funciona? Você encontra Deus na mente quando você tem pensamentos criativos, quando seus pensamentos são positivos, quando você consegue desenvolver um estado psíquico muito lúcido, onde você consegue resolver os seus problemas, onde você consegue ajudar outras pessoas a partir de bons conselhos, onde você consegue ter ideias que podem mudar a sua vida, pode gerar emprego, trazer algum tipo de revolução para o planeta. Você encontra Deus nas suas emoções quando você escolhe sentir sentimentos bons, quando você se abre para sentimentos bons, quando você tenta olhar tudo com bons olhos, viver a gratidão dentro de você o tempo inteiro. Às vezes o mundo é um caos, ele tenta tirar a nossa paz o tempo inteiro. Mas quando você percebe que uma das faces de Deus é a emocional, você consegue equilibrar suas emoções a partir dessa percepção. Porque Deus não é afobado, Deus não sente raiva, Deus não é preocupado, Deus não é miserável. Então quando você começa a pensar assim e sentir essas coisas dentro de você que te elevem, ao invés de te diminuir, você acaba criando uma estrutura emocional muito mais forte. Você começa a se sentir mais próspero, mais saudável, mais em paz consigo, com a vida. Já a face material de Deus é você vivendo na matéria. Se você integrar todas as faces de Deus dentro do seu corpo, é infinito o tanto de bênçãos que podem surgir na sua realidade. Porque se você está pensando de uma forma criativa, de uma forma positiva, se você está sentindo a vida de verdade, sentindo a abundância, a prosperidade, a gratidão só pelo simples fato de você estar vivo, você já cria uma estrutura emocional muito forte dentro de você. E se você dá passos na matéria a partir do seu corpo, usando a sua mente para te trazer as ideias, usando as suas emoções para te conduzir no caminho e dando passos, você acaba atraindo muitas bênçãos para você. E a espiritualidade, ela é um ponto muito importante. A gente precisa buscar essa espiritualidade interior. Quando eu falo Deus, eu não me refiro a nenhuma religião, é mais um nome para fazer você entender do que eu estou falando, mas até esse mesmo nome Deus
quando a gente dá um nome para essa energia, para essa entidade, a gente acaba limitando ela também em algum nível, porque cada pessoa vai ter uma visão de Deus diferente. Então, quando eu falo Deus, é essa energia maior. São 4 faces dessa energia que rege tudo que existe. Às vezes, nesse mundo da espiritualidade, a gente vê pessoas que falam coisas incríveis, mas que ainda não desenvolveram o seu relacionamento com a sua criança interior, que ainda não se curaram das suas feridas, que ainda não conseguiram aceitar a verdade de que Deus e prosperidade andam juntos, que o plano de Deus é você levar uma vida próspera e uma vida 100% conectada com a espiritualidade, com a natureza, com a simplicidade da vida e deixar cada vez mais de lado os apegos. Se você parar para observar, é um assunto muito extenso, mas eu não vou me prolongar tanto aqui. Mas percebe, você mesmo, qual a área que você está sentindo uma certa carência de Deus, que você precisa buscar mais essa face de Deus. Você tem um bom desenvolvimento espiritual, mas e a sua vida emocional? Você já atingiu um nível bom de equilíbrio emocional? Você já criou um bom relacionamento com a sua criança interior, com as pessoas à sua volta, num nível material? Como que você está cuidando de si? Como que você está alimentando seu corpo? Como que você está se autotratando no seu dia? Você consegue ver a beleza em você? Você consegue ver a saúde em você? Você consegue ver a sua própria autenticidade agindo a partir de você? E na vida material, ela vai ser a consequência de uma vida espiritual com um equilíbrio muito profundo, uma vida emocional equilibrada e uma vida mental equilibrada. Quando você consegue atingir o equilíbrio nessas 3 faces de Deus, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Muitas vezes a gente acaba sendo muito espiritual e acaba esquecendo de viver a vida na matéria. O plano de Deus não é a gente abandonar o nosso corpo, viver fora desse mundo, viver isolado numa caverna. O plano de Deus é a gente canalizar todas as faces dele dentro da gente e a gente experienciar a plenitude de Deus nessa terra. Você vai perceber que você não precisa se abandonar, você não precisa abandonar o seu corpo. Eu vejo muitas pessoas que falam que não querem mais viver, que estão cansadas de viver, que elas sentem uma coisa tão boa quando elas estão na natureza, mas fora da natureza a vida é um caos. E elas não percebem que Deus te colocou ali na natureza justamente para você se alimentar daquela energia e levar ela para o mundo lá fora. Você conseguir ser mais pacífico, mais amoroso, mais sereno na sua realidade. Então, eu espero que esse ensinamento tenha sido útil para você e tenha entrado no seu coração. Se você viu sentido em tudo isso, compartilha com um amigo que você acha que também precisa conhecer as 4 faces de Deus. Gratidão por você refletir aqui junto comigo nessa mensagem.